Como é que é, pessoal? Daqui é o Epsi. Hoje sim vou-te mostrar aqui as contas que eu tenho do meu Tesla Model X. Isto porquê? Porque é o único que eu comprei usado e já estava fora dos âmbitos da garantia que a Tesla te dá. A Tesla dá-te 80.000 km ou 4 anos de garantia para toda a carroceria. Nas baterias é diferente, dão-te 8 anos de garantia ou até aos 160.000 km. E eu penso que eles te indicam que se tiveres 30% de degradação na bateria durante esse período de 8 anos ou dos 160.000 km, a Tesla propõe-se a trocar-te a bateria. Por isso, estás sempre salvaguardado a nível de bateria como a nível de carroceria. Claro que, no meu caso, como eu comprei usado, entretanto o carro ultrapassou os quilómetros que já estava dentro da garantia, que eram os 80.000 km, tem mais de 80.000 km, e eu tive que fazer umas manutenções no carro, manutenções essas que eu estou aqui hoje para vos explicar quanto é que paguei. Porque muita gente, eu vi no vídeo, muita gente pergunta qual é a manutenção disso, isso é caro, isso é barato, e é isso que eu hoje quero vos esclarecer, dizer-vos que o preço, pelo que eu estive a ver, anda muito a par dos valores normais de qualquer viatura, de marca Volkswagen, Golf, Audi, Mercedes, BMW. Antes de eu te mostrar isto, eu vou-te mostrar como é que tu fazes na Tesla, porque o processo é completamente diferente. Por exemplo, eu tinha um Mercedes, como é que eu fazia a revisão? Eu ligava, pedia para fazer a revisão e o carro ia para a revisão. Se eu tivesse algum problema, ligava, eles marcavam e eu ia à Mercedes fazer essa revisão. Na Tesla, as coisas são diferentes. Então, como é que funciona na Tesla? É isso que, quando compras um Tesla, tens de te habituar. Ok, na Tesla, tu abres a aplicação da Tesla, vou para o meu Model X e, como tu vês, eu tenho aqui uma parte que diz serviço, ok? O que tu fazes é, tens que ir a serviço, carregas nos serviços, depois vai-te aparecer aqui uma opção de qual é o serviço que queres agendar ou o que é que queres fazer a nível de agendamento. Ok, por exemplo, tens ruído, exterior, interior, ou seja, tudo sobre qual é o problema. Vamos supor que eu tinha uma função, ou seja, tinha um problema de aquecimento e de ar-condicionado. Eu coloco aqui, faço o seguinte. Aqui posso descrever o detalhe, dizer, podia adicionar aqui uma fotografia, ou seja, tu tiras uma fotografia e mostras, por exemplo, vamos supor que tens um problema, um ruído que está-te a fazer na porta, podes meter aqui uma foto. Eu por acaso aqui digo-te já que eu, se fosse a Tesla, adicionava outra opção que era de adicionar um vídeo, que eu acho que também era muito importante, mas isto é só uma à parte. Seja como for, metes aqui o problema, metes uma foto, podias vir buscar aqui à câmera, ou então fazes o seguinte. Posteriormente o que te vai aparecer é a opção a dizer qual é a localização. Porto, pronto, pode ser Porto, Braga, isto de certeza que vai-me aparecer aqui, pronto. Depois aparece aqui os serviços, neste é o Porto Service Little, tens o Lisboa Belas, depois tens o Madrid, e não te interessam aqueles dois, interessa-te sim o de cima. Por isso eu vou agendar para o Porto. A seguir ao agendamento, a seguir àquele, tu estás a ver, tens aqui os dias disponíveis, ou seja, eu agora só tenho disponibilidade para dia 5 de Abril, ou 6, 7, ou seja, eu posso, e depois tenho aqui o meu horário todo, eu posso dizer qual é o horário que quero, eu posso marcar, por exemplo, para a 1 da tarde, ok, faço o seguinte, aqui evidentemente está a aparecer os meus contactos, isso tudo, seguinte, e depois carregas em programar e ficas com o schedule. Eu vou programar e, como tu vais ver, eu vou receber agora aqui uma informação, assistência agendada. Pronto, não precisas te preocupar em mais nada a partir daqui, porque eles vão entrar diretamente em contato contigo. Então aqui estamos e eu vou-te falar aqui disto, mas uma coisa que eu quero primeiro dizer é que não te esqueças, tens aí o meu link do Discord, em que se tu clicares e não funcionar, isso pode ser problemas do Google Chrome, principalmente, porque no Firefox está a funcionar, basta fazeres copy desse link, pular no URL e vais conseguir aceder ao meu servidor Discord. E como estás a ver, já somos 397 pessoas no Discord, neste servidor, no meu servidor, em que todos já temos assuntos sobre setups, imobiliário, Tesla, em que já vamos falando sobre muitos assuntos. Por isso, se queres falar diretamente comigo ou com outras pessoas que estão neste servidor, basta aceder ao link e interagir com o pessoal todo, que é tudo pessoal super cool. Por isso, passando então à parte da manutenção do Tesla, o que é que eu te vou dizer? Vamos abrir o fecheiro que eu tenho da manutenção e mostrar-te exatamente aquilo que eu gastei e o porquê que eu gastei esse valor no carro. Eu vou começar a falar para esta câmera, que faz muito mais sentido porque está mesmo à frente do meu monitor e vocês também assim acompanham e eu vou acompanhando e mostrando-vos o que é que eu fiz a nível de fatura da Tesla. Vocês no serviço, ok, vocês quando mostram e têm aquela situação de marcar o serviço, como vocês viram, tem lá uma parte em que diz outros. O que é que vocês fazem? Vocês carregam em outros e depois descrevem todos os serviços que querem fazer. Quer esteja na garantia, quer não esteja. O meu não estava na garantia, eu fiz ponto por ponto todos os pontos que eu queria que verificassem quando o carro fosse à Tesla. Posteriormente, o que é que eles fizeram? Eles enviaram um e-mail com o valor do orçamento em
um pré-orçamento que dizem mais ou menos o valor que tu vais gastar neste serviço. Se estiveres na garantia, evidentemente que já ouvi relatos em que tu recebes na mesma esse valor, mas chegando depois ao final do serviço, evidentemente não te cobram nada porque estás naquela situação dos 4 anos ou 80 mil km de garantia e não irás pagar nada. Seja como for, vou-te agora explicar o orçamento. Eu abri vários pontos, isto porque quando eu recebi o carro notei que havia alguns problemas e algumas falhas no Model X e queria evidentemente resolvê-los para ficar com o carro impecável. Então o meu primeiro problema foi rebordos amarelos no ecrã grande, tinham os rebordos, aquilo eu já sabia porque já está muito a par dessa situação e era muito fácil de resolver, por isso eu abri esse serviço, basicamente disse que reportei os rebordos amarelos, já sabiam, fizeram essa correção e como vocês estão a ver, fizeram por Goodwill Service, ou seja, não me cobraram nada. E, portanto, também me removeram os gaps do Hiding Seals, ou seja, eu penso que terá de haver com essa manutenção, porque eu aqui não me lembro de ter aberto nada sobre gap, mas eles aqui fizeram-me isso, adicionaram adesivos, essas coisas, e também fizeram por Goodwill Service, nada que eu soubesse o que é que tenha sido isto, sinceramente não sei que serviço foi este. Depois, a mola a abrir faz muito barulho, sim, o meu carro ao abrir a mola, não é que a mola não abrisse, a mola abria perfeitamente, só que ao abrir fazia... Pá, eu não gostava daquele barulho, queria resolver aquilo, então eles tiveram a pôr óleo, tiveram a fazer um diagnóstico e perguntaram se a situação se mantivesse, então teriam mesmo que ir para a substituição. Pronto, entretanto o barulho deixou de funcionar e eu continuei. Os amortecedores da frente, sim. Os amortecedores o amortecedor do lado direito tinha um problema que era uma chiadeira. Eu depois até vos vou mostrar um vídeo. E o que aconteceu? Eu, quando fui chegar à Tesla, aquilo deixou-me de dar barulho. Nós andamos com o carro para trás para a frente, não conseguia. Entretanto, eu deixei lá o carro e disse, olha, vejam o que é que se passa, mas isto é um problema, eu sei que é um problema, tentem descobrir. Eles subiram a suspensão, desceram a suspensão e eu não conseguia descobrir, eles não conseguiam descobrir o problema, mas deixei o carro lá para diagnóstico e fez a tal validação de test drive que está aqui e como tu vês, levaram 88 euros por um diagnóstico e uma validação do test drive. Pronto, foi isto que eu paguei. Limpeza e verificação dos frisos da porta. O que aconteceu? Quando abri e fechava os vidros, todos os vidros estavam a fazer uma chiadeira muito grande. Pá, eu pedi para eles me corrigirem esse problema, tirar-me o barulho dos vidros, porque o problema do carro elétrico é que tu ouves todos os barulhos, muito mais do que um carro a combustão. Tens sempre o motor a trabalhar e não ouves. Neste caso eu estava a ouvir esse barulho todo, então pedi, eles realmente corrigiram-me isso. Tiveram a abrir, a tratar das borrachas e levaram-me 55 euros por esse serviço. Outra coisa que eu também pedi foi, como não sabia, era o carro usado, eu pedi logo a verificação e a substituição do meu filtro de habitáculo, que é aquele filtro do Model X, que é enorme, aquilo é enorme, e paguei basicamente 24,39 € mais 11 euros do serviço total de substituição do filtro. Entretanto, eu fiz uma coisa que não precisava de fazer, isto é o que? Um retrofit do CCS, isso para eu poder começar a carregar nos Tesla, nos Superchargers de versão 3. Porquê? Porque o meu só estava, o meu só estava preparado para os Superchargers de versão 2, isto tem a ver com as entradas e as bocas de entrada no próprio carregamento do Model X, que é diferente do Model 3, porque o Model 3 tens duas entradas de boca, enquanto que no Model X só tens uma, então esse retrofit é precisamente para te poder e dar a possibilidade de fazer o carregamento nesse tal Supercharger versão 3. E para isso paguei 243 e atenção que este valor antigamente eram 500 euros, se não estou em erro, e eu aproveitei e fiz a alteração. Era uma coisa que eu não tinha que fazer, mas fiz. Bom, tem aqui depois adicionais, evidentemente não levaram esse valor. Diagnóstico remoto, aqui era um cluster que reinicia, o meu cluster estava sempre a reiniciar, então eles fizeram um diagnóstico remoto e não me cobraram rigorosamente nada, tentaram limpar o cluster, tentaram resolver o problema, a ver se o problema voltava a acontecer. Basicamente foi um Goodwill, ou seja, novamente me ofereceram esse serviço. Chegando ao fim, o que é que nós tivemos? Tivemos 476, mais o IVA de 109, paguei 586 euros por todas estas validações. Nada que me surpreendesse, estamos a falar de um carro Model X, que os valores são muito, muito elevados, mas como manutenção não é nada que me preocupasse ou que eu achasse extremamente caro, porque eu estou a ir diretamente à marca e evidentemente que já estava habituado do Mercedes, aliás, bastante escaldado do Mercedes e do BM e da Seat. São valores que eu, sinceramente, era o que eu pagava se fosse fazer uma revisão normal ou uma marca qualquer.
Entretanto, houve alguns problemas que não ficaram resolvidos e um dos casos foi o limpa-parabrisas. Já faziam barulho, não limpavam bem os vidros, e então eu solicitei essa alteração. O que é que eles disseram? Disseram para eu abrir no serviço e pedir o serviço online. O que é que significa? Que eles vão-te diretamente a casa. Olha, isto é que não vinha uma marca a fazer. É irem-te a casa fazer essa reparação, ou neste caso a substituição desse serviço. Acontece que, entretanto, eu tive problemas com a minha mola novamente e pedi a substituição das molas porque já não queria estar a meter óleos e porque era uma coisa temporária, eu queria realmente resolver o problema e foi isso que eles fizeram. Eles vieram substituir as molas da mala e vieram substituir os limpa-parabrisas do carro. Então a fatura que eu tenho disso é esta. Aqui está. Aqui foi um serviço que eles vieram a casa fazer, ok? Vieram mesmo a casa, tiveram na minha garagem a fazer esse serviço e basicamente fizeram uma substituição dos 2 amortecedores na mala. Eu paguei 150 euros mais 27 e substituíram os wiper blades, 31,71 de cada uma da wiper blades. Isto é caro, eu se calhar podia ter feito isto fora, mas pronto, também queria saber ou tentar entender um bocado qual eram os valores que estariam aqui envolvidos neste tipo de serviço. E ao fundo eu paguei 303 euros, fazendo as contas com o IVA, com isso tudo, paguei 303,61 euros por me mudarem as molas da mala do carro, o Model X, e me mudarem os limpa-parabrisas. A última situação que vais ter aqui foi novamente o carro para o serviço, porque a mola do carro, ou seja, o amortecedor, reparei que voltou a fazer barulho. Ou seja, aí eu fiz um vídeo, aqui está o vídeo que eu mandei para a Tesla. Isto era um barulho muito estranho, parecia chamam-lhe o chip bed motor, mas era isto que o carro me fazia, era este barulho sempre à frente e era fácil, depois comecei-me a pôr em cima deste lado, do lado passageiro, saltar em cima do carro e automaticamente ele fazia-me este barulho. Então eu fui para a Tesla, levei isto, mandei o vídeo, eles entretanto disseram que pelo barulho já saberiam o que é que era. Perguntaram-me lá se eu queria lavar o carro. Eu nunca tinha feito a lavagem na Tesla, lavei, mas também não vou lavar mais, porque como estás a ver são 44 euros e eu facilmente consigo lavar o carro, ou aqui em casa, não é? Que é mais barato, tenho que puxar aqui pelo corpo, ou então vou a um sítio lavar o carro e levam-me 15 euros, 10 euros, depende do serviço que eu queira fazer, e não pago tanto. Entretanto, como está aqui, o carro já teve recentemente uma reparação, eles fizeram-me o diagnóstico e avaliação test drive, não me levaram nada nesta parte, porque já me tinham feito essa situação, e depois substituíram-me, está aqui tudo que eles fizeram no amortecedor, descobriram que o amortecedor realmente tinha um problema, fizeram a reparação toda, graças a Deus o carro ficou impecável, nunca mais tive qualquer problema, evidentemente tive que fazer alinhamento da direção, tive que fazer isso tudo, e levaram-me 229 em partes e trabalho 231. Aqui, esta fatura foi novamente 593,18. Ou seja, temos um total mais ou menos de nestas 3 serviços que eu fiz o ano passado, mas atenção que era um serviço, tinha serviços que eu não precisava fazer, foram 1.400 euros que eu gastei. Agora, o que eu te posso dizer é que eu não acho que tenha sido... Claro, se tu vais a ver um serviço de uma manutenção, por exemplo, de uma manutenção numa oficina fora da marca, realmente é caro, sem dúvida que foi um serviço caro, foram 3 serviços que eu fiz no carro, que paguei no fundo 1.400 euros. Isto, claro que é dinheiro, é muito dinheiro, só que o que eu quero dizer aqui não é caro no aspecto em que eu esteja a comparar com as marcas que já tive anteriormente e lembro perfeitamente, por exemplo, cada revisão que eu fazia, eu pagava sempre 600, 700 na marca, o meu carro sempre foi à marca, durante 4 anos eu levei-o sempre à marca. Sempre preferi porque se houvesse algum problema, ainda para mais era novo, eu saberia que se tivesse problemas estaria no âmbito da garantia. Agora aqui o que eu me questiono é, eu tinha o Tesla, evidentemente que eu ainda não tenho confiança suficiente para levar o Tesla a uma oficina normal, porque não é um carro normal, digamos, não é um carro que as pessoas estejam habituadas. Mesmo a alteração dos pneus é preciso saber fazer a alteração e a afinação, não é qualquer empresa, embora tu aches que seja normal fazer um alinhamento, não é um alinhamento normal na Tesla, há uns procedimentos diferentes que eu sei a nível de viatura de fazer o alinhamento da direção, por isso há sempre aquele medo de fazer estas coisas fora. Evidentemente, por exemplo, a cena do limpa-parabrisas, eu podia ter comprado os limpa-parabrisas e mudar, há aqui muitos serviços que tu podes fazer em casa. Agora, se eu me sinto à vontade para fazer isso, não, eu prefiro deixá-lo com as mãos entregues às pessoas que percebem, que dominam o assunto. Pessoal, está aqui o vídeo, pelo menos espero ter esclarecido algumas das manutenções que eu fiz e qual é o valor que tu podes pagar
numa manutenção da Tesla, mas acredita que no meu Model 3, sabes qual foi a manutenção que eu fiz até agora? Foi meter água no limpa-parabrisas e mais nada. Não tive até agora que mudar pneus, não tive que fazer revisão. Não, ou seja, o carro não me diz tens que ir à revisão de X em X tempo. Não, aliás, eles dizem que convém fazeres uma revisão de 20 km ou anualmente só para mudar os filtros do habitáculo. É isso que vais ter que fazer, não vais ter que fazer mais nada e os gastos durante 4 anos, se não fizeres 80 km, acredita que não vai ser quase nada. Se eu sinto que estou a pagar muito menos com os carros elétricos, sinto que estou a poupar muito mais a nível de gasóleo, era tudo a gasóleo. Então, deixa aí nos comentários o que é que achaste, se queres saber mais coisas sobre as manutenções, se queres saber mais alguma coisa, sabes que também tens o Discord, podes ir ao Discord, já existe mesmo um canal próprio para a Tesla em que podemos debater várias ideias. Espero que tenhas gostado do vídeo, não te esqueças de ir um likezão no canal, ativar as notificações, que é muito importante. Segue-me aí nas redes sociais e como sempre, bye bye, até breve!